O silêncio da noite é sufocado pelo som úmido de carne sendo dilacerada. Em meio ao desespero absoluto, uma voz fraca e rouca implora: "Me mate." Acima, um horror indescritível se revela. Olhos vermelhos e gigantescos, como globos de puro sangue, observam a presa com uma frieza mecânica. Mandíbulas serrilhadas gotejam um líquido escarlate enquanto rasgam o tecido e a pele, produzindo um estalido seco e visceral. A jovem, com a pele pálida e os cabelos negros espalhados pelo chão sujo, mal consegue respirar sob o peso das feras. Com as últimas forças, ela sussurra em meio à agonia extrema: "Apenas me mate logo." Ela não passa de um banquete para os monstros. Inúmeras criaturas insectoides, com patas afiadas como lâminas e exoesqueletos verdes, a cercam e cravam seus dentes em cada centímetro de seu corpo. O cenário é aterrorizante, ossos sendo partidos e músculos sendo arrancados impiedosamente. O cheiro metálico e quente do sangue impregna o ar pesado, enquanto as criaturas continuam sua refeição macabra. Com um olhar fixo no vazio e a consciência se esvaindo, ela faz um último apelo carregado de dor: "Por favor, eu só quero morrer." No silêncio sepulcral, uma única gota cai, criando ondulações prateadas em um mar de trevas absolutas. É o fim de tudo. O mergulho final no abismo. Mas antes do escuro total, as lembranças do que os trouxe até aqui queimam como brasas. Diante de uma imensa porta de pedra, selada por um feixe de luz azulada que rasga a penumbra, a ganância brilhava mais forte que o bom senso. O caçador de vestes vermelhas, com os olhos injetados de expectativa, tenta convencer o jovem líder com um sorriso ansioso. "Vamos lá, Yeon-chan. Pensa bem. Somos os únicos que sabem deste calabouço escondido. Ninguém precisa saber que estivemos aqui. Entramos, limpamos tudo, pegamos o tesouro e saímos como se nada tivesse acontecido." O ar pesado da masmorra, impregnado com o cheiro de poeira milenar, parece carregar as palavras tentadoras. Logo, o companheiro de capuz azul cruza os braços, selando sua posição. "Eu estou com ele. Nós deveríamos fazer isso." O desespero por uma vida melhor é uma doença contagiosa, e uma das garotas do grupo, com um olhar fixo no portão místico, reforça a amarga realidade. Somos caçadores, arriscando nossas vidas por quê? Por quase um salário mínimo. Temos que aproveitar chances como essa quando elas aparecem. Yeon-chan observa a fresta de luz que emana da entrada proibida, sentindo o suor frio escorrer por sua nuca, enquanto a hesitação luta contra a necessidade. Como o olhar endurecido pela promessa de riqueza, ele finalmente dá o veredito: "Tudo bem, vamos fazer isso. Vamos limpar este calabouço sozinhos." Naquele momento, entre as sombras das ruínas, o destino do grupo era traçado com sangue e arrependimento. O ar pesado e gélido da entrada da masmorra parece asfixiar o grupo antes mesmo do primeiro passo ser dado. Choi aperta o braço de Yeon-chan com força, sentindo o tremor em suas próprias mãos, enquanto o medo do desconhecido gela seu sangue. Com a voz carregada de incerteza, ela olha para as sombras profundas e sussurra: "Eu não sei. Talvez isso não seja uma boa ideia. Quero dizer, e se for perigoso demais para nós?" Yeon-chan a interrompe bruscamente, cravando os dedos nos ombros da garota com uma firmeza que beira a agressividade. Ele a encara de cima, com um olhar gélido que exige obediência total, e questiona com impaciência: "Choi, você acha que uma oportunidade como essa aparece todo dia? Todo mundo concordou, então por que você é a única dizendo que é uma má ideia?" O líder se inclina, aproximando seu rosto ao dela com a pressão em seus ombros, destilando uma autoridade tóxica em cada palavra. "Você está tentando me envergonhar na frente de todo o time agora?" Choi recua instintivamente, o pavor dilatando suas pupilas carmesim, enquanto ela tenta se explicar, sentindo o ar fugir de seus pulmões. Eu não quis dizer isso, só estou preocupada de encontrarmos insetos de novo, você sabe, como nas últimas masmorras." Yeon-chan muda sua tática instantaneamente, exibindo um sorriso falso que não alcança seus olhos injetados de ganância. Ele começa a destruir sistematicamente o que resta da confiança da jovem, lembrando-a de seus fracassos passados com uma condescendência cruel.
Qual é, Chewie? Você é a nossa tanque. Não pode continuar travando por causa de monstros do tipo inseto. Não se lembra de quanto problema causou ao time da última vez? Talvez você devesse apenas desistir se for demais para você aguentar. Ninguém vai implorar para uma tanque de rank C ficar por perto. Ele se aproxima ainda mais, sua voz sussurrada como uma serpente, prendendo Chewie em sua teia de dependência emocional. Mas sejamos honestos, Chewie. Você realmente acha que conseguiria entrar em outra guilda sem mim? Sem saída e com a mente fragmentada pela manipulação constante, a garota apenas abaixa a cabeça em sinal de rendição absoluta e murmura com a voz embargada. Não. O predador suaviza o aperto, fingindo um carinho doentio enquanto a puxa para perto, selando o destino dela naquela missão suicida. Assim está melhor, eu sabia que você entenderia. Apenas confie em mim, eu cuido de você aqui dentro. Chewie mergulha na escuridão de seus próprios pensamentos, acreditando fielmente que Hyun-chan é sua única salvação. Em meio ao silêncio asfixiante da masmorra, ela se convence de que ele está certo, de que sem ele ela não seria nada, e que sua hesitação era apenas puro egoísmo. Hyun-chan revela sua verdadeira face nas sombras projetadas pelas ruínas amaldiçoadas. Com um sorriso macabro de satisfação, ele garante sua lealdade forçada com uma última mentira carregada de veneno. Eu sou seu namorado, eu não estaria dizendo nada disso se não te amasse. O grupo avança para o abismo, sem saber que o amor prometido será o primeiro a ser devorado pela escuridão. O peso das mãos de Hyun-chan sobre os ombros de Choi é uma pressão constante, um lembrete silencioso de quem está no comando. Ele a encara com um olhar gélido e inquiridor, buscando qualquer sinal de resistência enquanto pergunta: "Você entende meu lado, não entende?" Choi sente o suor frio escorrer por seu rosto pálido, seus olhos vermelhos refletindo um cansaço emocional profundo. Com a voz embargada e a mente nublada pela manipulação, ela cede ao seu mestre. "Sim, eu entendo. Obrigada, Hyun-chan." Em seu íntimo, ela se agarra desesperadamente à única mentira que a mantém de pé, acreditando fielmente que ele é o único capaz de amá-la, apesar de todas as suas falhas e fraquezas. Um sorriso satisfeito e arrogante surge no rosto de Hyun-chan, o brilho de quem acabou de vencer uma batalha psicológica. Ele se vira para a entrada sombria da masmorra e dita o próximo passo com autoridade. "Tudo bem, então. Vamos. Você vai na frente. Esse é o seu papel, lembra?" Choi aperta a própria camisa, sentindo o coração martelar contra o peito enquanto o pavor do desconhecido volta a assombrá-la. Com um sussurro trêmulo que mal sai de sua garganta, ela responde: "Certo." O som seco e ritmado de seus passos começa a ecoar pelo corredor de pedra fria e úmida. Step, step. O grupo avança em formação, mergulhando na penumbra sufocante do calabouço. Enquanto a escuridão os envolve, o único pensamento que impulsiona Choi para o perigo é o medo paralisante de falhar mais uma vez. Eu não quero decepcioná-lo de novo. Mergulhando na penumbra sufocante do calabouço, os passos ecoam de forma sinistra contra as paredes de pedra. Hyun-chan mantém sua mão possessiva cravada no ombro de Choi, empurrando-a para a linha de frente como um sacrifício. Ela segura seu escudo com força, o rosto pálido e o olhar fixo no vazio, enquanto o som suave da grama seca sendo esmagada sinaliza que já é tarde demais para voltar. Acima deles, nas sombras das ruínas, o verdadeiro horror desperta. Olhos escarlates e facetados brilham com uma sede de sangue mecânica. Incontáveis criaturas insectoides, com mandíbulas serrilhadas e patas afiadas como lâminas, observam o grupo lá de baixo, cercados por todos os lados. O caçador de vestes vermelhas, com o pavor estampado no rosto suado, grita em desespero absoluto: "Que diabos é isso? Tem muitos deles!" O ar é subitamente preenchido pelo som ensurdecedor de quisos e estalidos. O chão vibra sobre o peso das centenas de pernas que avançam em uma maré verde e faminta. O combate instaura de forma visceral, o som de carne sendo perfurada e o cheiro metálico do sangue roxo que jorra das criaturas impregnam o ambiente, tentando manter o controle no meio da carnificina. O caçador de vermelho ordena freneticamente: "Juntem eles! Acabem com todos de uma vez!" Mas o destino deles parece ter sido traçado no momento em que a ganância os levou a entrar naquela bocarra de morte. O campo de batalha é um turbilhão de luzes mágicas e sons de metal colidindo. Enquanto as rajadas de energia cortam o ar, o pânico começa a se infiltrar no grupo. Gritando para os aliados em meio ao caos, um dos caçadores berra: "Preocupe-se com você mesmo!" Hyun-chan, com um olhar fixo na horda, despeja todo o fardo sobre a garota na linha de frente. "Choi, nós vamos cuidar de todos os monstros. Você apenas foque em manter essa barreira erguida." Choi,
com o coração martelando contra as costelas, e a voz falha responde entre soluços de cansaço. Entendido. O impacto é brutal. As patas afiadas das criaturas golpeiam o escudo com uma força sobre-humana, fazendo Choi derrapar no solo úmido e escorregadio. Em sua mente fragmentada, ela repete um mantra desesperado. Vamos lá, eu tenho que segurá-los. Se eu não mantiver minha posição, o Hyeon-chan e os outros não conseguirão derrotar o resto. Mas a defesa não é impenetrável. Uma garra serrilhada atravessa sua guarda e rasga sua pele, arrancando um grito de agonia. O sangue quente escorre e o terror ameaça paralisá-la por completo. Mas ela morde o lábio até sangrar, tentando recuperar o controle. Não entre em pânico. Eu só preciso manter essa posição por mais um pouco. A resistência é feroz. Uma arma perfura a bocarra de um monstro que solta um guincho estridente e moribundo. Porém, o breve momento de vitória é esmagado pela realidade. Ao olharem para a escuridão profunda do corredor, eles veem um mar infinito de olhos carmesim, brilhando como brasas no inferno. Eles simplesmente não param de vir. O medo agora atinge o próprio líder. Hyeon-chan, com o rosto pálido e o suor frio ensopando sua camisa, ouve o clamor desesperado de seus companheiros. O que faremos, Hyeon-chan? No silêncio que se segue, apenas o som da horda avançando preenche o vazio. O som do metal colidindo violentamente com as garras das feras é ensurdecedor. Choi sente o impacto vibrar por todos os seus ossos, enquanto solta um gemido de pura agonia. Ai! Sua mente está à beira do colapso, inundada por um sofrimento insuportável. Dói tanto. Eu não consigo mais aguentar. O escudo místico brilha sob o ataque constante das centenas de patas serrilhadas. Seus pés escorregam no chão úmido de sangue e lama enquanto ela luta para não ser esmagada. Quanto tempo eu deveria continuar segurando isso? Com o rosto banhado em suor e o pânico dilatando suas pupilas, ela grita pelo único em quem ainda deposita sua fé. Hyeon-chan, eu preciso que você use cura em mim. Eu não vou durar muito mais tempo. Mas ao olhar por cima do ombro, a realidade a atinge com uma frieza mortal. Seus companheiros não estão se preparando para um contra-ataque. Eles estão correndo, fugindo para as sombras da saída. O choque paralisa seu coração por um segundo eterno. Eles estão indo embora, sem mim? Em um grito desesperado que rasga o ar pesado da masmorra, ela clama, Hyeon-chan! Mas o líder, longe de sentir qualquer remorso, está com o rosto contorcido em uma careta de pura raiva e covardia. Ele foge sem olhar para trás, focado apenas em sua própria pele. Inacreditável, eu disse para ela manter a posição. É tão difícil assim? Enquanto os monstros continuam a golpear o metal, Choi abandona sua guarda e corre, implorando em meio às lágrimas. Hyeon-chan, espere por mim. O som pesado do escudo sendo descartado ecoa como um sino fúnebre. Do lado de fora do portão, a garota de cabelos azuis tenta detê-lo, horrorizada com tamanha crueldade. O que diabos você está fazendo? A Choi ainda está lá dentro. Mas Hyeon-chan, tomado por um egoísmo vil, a afasta bruscamente com um tapa. E daí? Me solta! Com um estrondo final que sela um destino de pesadelo, a pesada porta de pedra se fecha brutalmente, deixando para trás apenas a escuridão, o som das mandíbulas famintas e os gritos de quem acaba de ser traído por quem jurou protegê-la. Desesperada, Choi corre até o pesado portão de madeira que acaba de ser selado. Suas mãos esmurram a superfície fria com uma força nascida do puro pavor. Não! Por favor, me deixem sair! As lágrimas turvam sua visão enquanto ela grita pelo homem que jurou protegê-la. Abra a porta, Hyeon-chan, por favor! Do outro lado, o grito de revolta de uma colega tenta apelar para o que restou de humanidade no líder. O que há de errado com você? Ela é sua namorada! Mas a resposta de Hyeon-chan vem carregada de um egoísmo cruel e cortante. Você acha que isso importa agora? Todos nós estávamos prestes a morrer. A Choi vai entender. Choi ouve o veredito final que sela sua traição. O som de um guincho agudo e estridente corta o ar logo atrás dela. O terror a impulsiona a se mover antes que as garras a alcancem. Ela se joga para a escuridão lateral, abandonando o portão que agora é apenas uma parede de indiferença. Mergulhando em uma área que parece uma floresta distorcida e fétida dentro das entranhas do calabouço, ela ofega. O cheiro de mofo e vegetação apodrecida enche seus pulmões enquanto ela tenta manter o foco. Eu não posso simplesmente desistir aqui. Seus pés batem contra o chão irregular, desviando de raízes que parecem dedos esqueléticos tentando prendê-la. Cada músculo de seu corpo clama por descanso,
mas a adrenalina e uma esperança doentia a mantém correndo em direção ao desconhecido. Eu tenho que sobreviver, isso é tudo o que importa. Enquanto eu estiver viva, o Hyeon-chan voltará para me salvar. Mesmo após ser descartada como lixo, ela ainda se agarra desesperadamente à ilusão do amor dele, cega para a verdade cruel que acabou de presenciar. De repente, Choi para bruscamente. O ar ao seu redor fica pesado e carregado de uma energia estática e fria. Diante de seus olhos arregalados, uma estrutura colossal e macabra emerge entre as árvores mortas. O esqueleto de uma criatura serpentina ancestral, cujos ossos gigantescos estão entrelaçados por raízes milenares e brilham com uma luz verde sobrenatural e pulsante. O som de seu próprio coração batendo forte contra o peito é a única coisa que ela consegue ouvir enquanto encara a majestosa e terrível presença que guarda o segredo deste lugar esquecido. Diante da morte iminente, uma luz esmeralda surge das raízes que envolvem o esqueleto colossal. Flutuando em uma mão feita de madeira e magia, um artefato brilhante chama a atenção de Choi, que pergunta confusa: "O que é aquilo?" Em um movimento súbito e gracioso, a garra de madeira estende o objeto em sua direção. Ao pegá-lo, ela sente o metal frio e observa a gema azul profunda cravada no ouro. Um anel. A esperança brilha em seus olhos enquanto ela o desliza no dedo, pensando desesperadamente: "Espere, isso é um item oculto ou algo assim?" Um som metálico e digital ressoa em seus ouvidos e uma tela azulada se materializa diante de sua visão. Choi exclama em triunfo: "Eu estava certa!" O sistema revela a natureza do item. Anel parasita, rank EX, vinculado ao crescimento do usuário, vinculado à vida do usuário, regenera o usuário. Um sorriso de alívio puro surge em seu rosto machucado, sentindo que finalmente o jogo virou a seu favor, mas a tela começa a falhar e distorcer, revelando uma última linha de texto em tons carmesim sinistros. Impossível morrer até que a incubação esteja completa. Choi olha para o aviso sem entender a gravidade daquelas palavras. É só isso. Como eu supostamente deveria usar isso? Mas o tempo de reflexão acaba com um ruído seco nas folhagens mortas, seguido por um grito estridente que gela sua alma. Em um borrão verde e letal, a fera salta das sombras e a derruba com uma força brutal. Choi grita em puro terror enquanto é prensada contra o solo. Presa sob o peso esmagador e as patas serrilhadas, ela sente as lágrimas quentes escorrerem. "Não, eu não quero morrer. Por favor, alguém me ajude." O horror se torna físico e visceral enquanto os monstros começam a se banquetear com seu corpo vivo, o som úmido de carne sendo rasgada e o estalo seco de ossos sendo partidos ecoam pelo ambiente pesado. Choi, com um olhar perdido na escuridão, sussurra entre soluços de sangue: "Dói. Dói tanto. Por favor, apenas faça isso parar." Sua mão, ensopada de sangue e lama, cai pesadamente sobre a grama, mas o anel em seu dedo emite um brilho intenso e anormal. A mensagem do sistema queima na escuridão como uma maldição eterna. Impossível morrer até que a incubação esteja completa. Um pulso de energia mística sacode o solo, como um batimento cardíaco vindo das profundezas do inferno. Em um sobressalto violento, Choi é arrancada do abismo. Ela acorda ofegante, sentindo cada centímetro de sua pele se regenerando de forma agonizante, enquanto o ar volta brutalmente para seus pulmões, percebendo que o anel não é uma salvação, mas uma prisão que a manterá viva para sofrer o impossível. O breve momento de confusão é interrompido por uma sombra gigantesca que se projeta sobre ela. O cheiro acre de quitina e o odor metálico do sangue voltam a sufocar seus sentidos. Acima, os monstros insectoides a observam com olhos vermelhos e facetados, como se celebrassem o retorno do banquete infinito. Tomada pelo pânico, ela solta um grito sufocado de horror puro. "Oh, não!" A fera ataca com uma rapidez letal, cravando suas mandíbulas serrilhadas no ombro da garota. O som da carne sendo rasgada e o estalo seco de seus ossos partindo-se novamente ecoam pela clareira amaldiçoada. A dor é excruciante, um fogo que consome sua alma a cada nova dentada. Ela geme, sua voz falhando enquanto o sangue quente escorre por seu queixo e mancha o que restou de suas vestes. Mais uma vez ela sente a consciência se esvair, apenas para ser arrancada da escuridão por uma força invisível e cruel. Uma tela azulada brilha diante de seus olhos marejados, repetindo a mesma promessa de pesadelo.
Impossível morrer até que a incubação esteja completa. Choi rasteja pela lama, soluçando desesperadamente enquanto tenta fugir do inevitável. Eu voltei à vida de novo. Por favor, alguém me ajude. Eu não quero morrer assim. Outra pata afiada como uma lâmina atravessa seu corpo, perfurando órgãos e músculos de forma impiedosa. O grito de Choi rasga a noite em uma agonia que parece não ter fim. Minha perna! Dói muito! Ela implora aos monstros que continuam a devorá-la com uma frieza mecânica, arrancando pedaços de sua pele viva. Parem, por favor, parem de me comer! No auge do desespero e da traição, ela chama pelo homem que a abandonou, a única âncora que sua mente fragmentada ainda conhece. Hyeon-chan, por favor, venha me salvar! Mas não há salvador, apenas o brilho impiedoso da tela do sistema e o som úmido do banquete incessante. O tempo começa a perder o sentido. Dias se transformam em meses, talvez décadas de um ciclo interminável de morte e regeneração agonizante. Choi agora é apenas uma casca vazia, seus olhos sem brilho observando os monstros mastigando o que restou de sua dignidade. Em um pensamento amargo e exausto, ela se pergunta: há quanto tempo estou aqui? Anos? Décadas? Não. O que eu realmente quero saber é: quando eu finalmente poderei morrer? Ela foca o olhar no chão e vê um brilho metálico familiar em meio à grama ensanguentada. É sua própria espada, descartada durante o massacre inicial. Eu devo ter derrubado ela aqui. A consciência de sua situação se torna uma prisão eterna, enquanto as janelas do sistema começam a surgir freneticamente em sua visão, cobrindo o horizonte com a mesma sentença de agonia. Impossível morrer. Impossível morrer. Impossível morrer. O inferno de Choi não tem saída, e ela está condenada a ser devorada viva para sempre. Olhando para o brilho frio da lâmina jogada na grama, as memórias perfuram o coração de Choi mais do que as garras dos monstros. Hyeon-chan me deu isso no meu aniversário. Sussurra ela, com a voz embargada por uma dor que rapidamente se transforma em um ódio incandescente. Aquele desgraçado. Eu não consigo acreditar que ele me deixou aqui. A expressão da garota muda completamente, o pavor sendo substituído por uma fúria assassina enquanto ela encara as criaturas insectoides que a cercam e gotejam um líquido viscoso. Eu disse que não queria vir para este calabouço, mas você me arrastou para cá de qualquer jeito. E para quê? Por causa dessa maldita relíquia escondida? Em meio ao cerco das feras babantes, ela solta um rugido de revolta absoluta. Eu estou presa neste inferno por sua causa. Eu juro, eu vou matar você. Sua mão agarra o cabo da espada como uma força desesperada, e em um movimento circular e mortal, ela corta o ar como uma precisão assustadora. O fluido escuro das criaturas jorra no solo, enquanto uma janela azulada surge diante dela, notificando que o monstro foi derrotado, e sua força aumentada em 2 pontos. Choi mal consegue processar a mudança súbita em seu poder, e murmura surpresa enquanto observa a lâmina banhada em sangue. Não pode ser. Meus atributos subiram assim do nada. A batalha se transforma em um banquete de vingança. A cada golpe certeiro e cada criatura que cai, novas notificações brilham no ar. Precisão aumentada. Estamina aumentada. De repente, uma energia verde e vibrante envolve seu corpo, fechando as feridas abertas de forma quase instantânea. O sistema avisa que as lesões sofridas em batalha estão sendo curadas por completo. Uma risada rouca e maníaca esprapa de seus lábios manchados de escarlate. Então é assim que funciona. Eu finalmente entendi como usar este item. A gargalhada de Choi ecoa pelo calabouço, um som aterrorizante que corta o silêncio da morte e faz os monstros hesitarem por um breve momento. Erguendo a espada ensanguentada, ela desafia a horda com um olhar de pura loucura. Venham, seus bastardos feios. Eu vou despedaçar cada um de vocês, um por um. A imagem do rosto de Hyeon-chan queima em sua mente como uma brasa, mas agora não há mais vestígios de afeto. Apenas uma sede de sangue insaciável que consome sua sanidade. Sabe de uma coisa, Hyeon-chan? Eu vou sair daqui. Hyeon-chan, meu querido e amado namorado. Com um sorriso macabro que revela sua alma agora fragmentada, ela sussurra para as sombras, enquanto se prepara para o próximo abate. Eu vou te ver muito em breve, querido. O campo de batalha está saturado pelo cheiro acre de quitina queimada e o odor metálico de fluido purpúreo que escorre pelas pedras frias. Choi caminha entre as carcaças esmagadas, uma silhueta de puro desespero transformada em uma máquina de abate.
Sua lâmina corta o ar com uma precisão mortal, rasgando os exoesqueletos das feras, enquanto o sangue das criaturas jorra e mancha suas vestes já destroçadas. A cada estocada, ela sente o anel em seu dedo pulsar, uma presença constante que costura sua carne, enquanto ela luta contra o cansaço que tenta paralisar seus membros. Mesmo quando uma das criaturas surge das sombras para um ataque sorrateiro, Choi reage com um instinto animalesco que foi forjado na dor. O brilho esmeralda do anel parasita envolve seu corpo em uma aura doentia, restaurando suas forças no exato momento em que ela solta um grito de fúria absoluta. Seu desgraçado, isso doeu! A dor agora é apenas um combustível, um lembrete cruel de que ela continua presa naquele ciclo infinito de regeneração e massacre. Quando uma garra afiada perfura seu abdômen de lado a lado, ela apenas encara o ferimento com olhos sem brilho e uma calma aterrorizante, murmurando: "Ai, me acertou bem no centro." Ignorando o ferimento que deveria ter sido fatal, ela avança novamente, saltando em direção à horda com uma sede de sangue que consome o que resta de sua humanidade. "Mas eu ainda quero mais! Preciso matar mais! Eu vou esmagar até o último de vocês!" Suas risadas maníacas ecoam pelas paredes úmidas do calabouço, um som que faz as próprias feras hesitarem diante da loucura pura. Choi se delicia com o aumento constante de seu poder, sentindo cada atributo subir enquanto o solo treme sob o peso do combate. O cenário ao redor começa a desmoronar, pedras e detritos caindo do teto, enquanto o massacre atinge seu ápice. Isso é realmente divertido. Eu não sabia que ficar mais forte era uma sensação tão boa. No auge do êxtase sombrio, um pilar de energia devastadora e avermelhada desce das alturas, incinerando o que resta da clareira e transformando o exército de insetos em cinzas e poeira. O impacto é tão violento que as estruturas ancestrais do santuário se partem, revelando o fim de uma era de agonia. Diante dos olhos cansados de Choi, uma tela de luz surge com a mensagem final: "Santuário eterno conquistado. Todas as entidades foram eliminadas. Tempo decorrido 634.000 horas." Ela permanece estática, observando os rios de sangue que agora inundam o chão de pedra, enquanto o sistema calcula as recompensas de séculos de sofrimento. O olhar de Choi se volta para cima, carregada de uma exaustão que ultrapassa os limites da alma humana, enquanto uma nova notificação brilha diante dela. Você foi promovida para o Rank A. Olhando para o portão selado que a manteve prisioneira por tanto tempo, ela deixa escapar uma risada seca e rouca. "O quê? É só isso? Acabou." Com um sorriso macabro e uma sede de vingança que brilha intensamente em suas pupilas carmesim, ela conclui: "Acho que fiquei aqui dentro tempo demais." Enquanto isso, do outro lado do portão, o grupo de caçadores traidores discute sobre o céu cinzento, sem imaginar um monstro que criaram. A jovem de capuz, com a voz embargada pelo choque, confronta o líder. "Como você pôde deixar a Choi lá dentro e fechar a porta daquele jeito? Ela é sua namorada, não é? Você estava sempre mandando nela e a usando. Agora você simplesmente a deixou pra morrer." Ayeon-chan, no entanto, cruzou os braços com uma indiferença gélida, sem qualquer traço de arrependimento no rosto. "Se tivéssemos esperado por ela, estaríamos todos mortos. E você também correu, então não haja como se fosse melhor do que eu. Não havia sentido em todos nós morrermos lá dentro." O covarde tenta justificar sua vilania, ignorando que o tempo da cobrança está chegando e que a garota que ele descartou como lixo está prestes a emergir das cinzas para reivindicar sua alma. Nara, a garota de capuz azul, não consegue conter a revolta que queima em seu peito enquanto encara o grupo. Com os olhos arregalados de indignação, ela grita com todas as forças contra a indiferença cruel de seus companheiros. Eu acho que a Nara tá apenas chateada porque a Choi era uma colega caçadora de Rank C. O clima fica pesado e a tensão aumenta a cada palavra proferida. Nara continua seu desabafo desesperado, apontando o dedo para a hipocrisia do líder. Então caçadores de rank mais alto merecem viver e os de rank baixo não? É isso? Sabe de uma coisa? Eu cansei de todos vocês. Tomada por uma determinação feroz, ela faz uma promessa que gela o sangue dos traidores presentes. O caçador de vermelho recua surpreso, enquanto Nara decreta com um olhar implacável: "No segundo em que sairmos daqui, eu vou contar a todo mundo o que vocês fizeram." "O quê? Como se alguém fosse se importar.
Pessoas morrem em masmorras o tempo todo. Hyun-chan permanece imóvel, um sorriso presunçoso e sinistro começando a se formar em seus lábios, enquanto observa a fúria da garota. Ele parece não se abalar com as ameaças, mantendo uma postura superior e gélida que esconde suas verdadeiras e sombrias intenções naquele momento de caos. Com uma voz calma, mas carregada de uma ameaça velada, o líder se aproxima lentamente de sua nova presa. Ele a encara profundamente, destilando veneno em cada sílaba enquanto sussurra com malícia. Nara, você pode querer vigiar o que diz. Quero dizer, você não gostaria que te deixássemos para trás desta vez, certo? O pavor toma conta de Nara quando ela percebe a gravidade da situação em que se encontra. O quê? Você é uma Rank C. Você realmente acha que consegue sair de uma masmorra Rank B sozinha? A mão pesada de Hyun-chan a aperta com força, selando seu destino através do medo. O silêncio que se segue é interrompido apenas pela respiração ofegante da jovem, que treme sob o toque autoritário de seu carrasco. Você não pode estar falando sério. Nara sente o suor frio escorrer por seu rosto quando percebe que a lealdade do grupo morreu junto com Choi. Tentando manter as aparências sob uma máscara de falso cuidado, Hyun-chan suaviza um pouco sua expressão, mas seus olhos continuam frios e calculistas. Não precisa parecer tão assustada. Tudo o que estou dizendo é que deveríamos permanecer juntos. Dessa forma, nada de infeliz vai acabar acontecendo com você. Um sorriso macabro rasga o rosto do líder enquanto ele começa a rir da tragédia que ele mesmo provocou. E vamos ser realistas, a Choi foi quem não conseguiu manter o... Mas antes que ele termine sua frase insultuosa, a realidade ao redor do grupo é subitamente estraçalhada. Uma explosão colossal de luz azul e energia devastadora rasga a escuridão do calabouço, arremessando detritos e poeira para todos os lados. O chão treme violentamente sob os pés dos caçadores traidores, que observam em choque absoluto o epicentro daquele poder avassalador que surge das sombras. Em meio à fumaça e aos escombros, uma silhueta familiar começa a emergir com passos lentos e pesados. Choi surge como um espectro vingativo, sua pele pálida manchada de sangue e suas vestes rasgadas, revelando uma aura de morte que faz o ar ao redor ficar sufocante e gélido. Um sorriso distorcido e insano cruza os lábios da garota, cujos olhos agora brilham com um carmesim sobrenatural. Bem, vocês todos não mudaram absolutamente nada. O som de seus passos ressoa como um sino fúnebre, enquanto ela caminha calmamente em direção aos seus antigos companheiros que a abandonaram. O título da história surge como uma promessa de destruição sobre o corpo renascido da guerreira traída. O tanque de Rank C que voltou não vai morrer. Choi ignora os ferimentos que deveriam ser mortais, movida por um ódio que ultrapassa os limites da própria vida e da sanidade. Com o olhar fixo no homem que jurou a amá-la, ela se aproxima do grupo que recua em pavor absoluto. Cada passo dado por Choi é carregado de uma intenção assassina que ninguém consegue ignorar. Hyun-chan mal consegue acreditar no que vê e gagueja em total descrença. Choi? O rosto do líder se contorce em uma máscara de confusão e medo genuíno enquanto ele tenta processar o impossível. Do que ela tá falando? Por que ela tá agindo como se não tivéssemos nos visto há eras? Mais importante, como diabos ela conseguiu sair viva daquela masmorra infernal? Choi para diante deles, sua presença dominando completamente o ambiente, enquanto ela passa a mão pelos cabelos bagunçados e ensanguentados. Há quanto tempo? O brilho de deboche em seus olhos vermelhos sinaliza que o jogo agora mudou e que a presa finalmente se tornou o predador mais letal. Rompendo o silêncio de choque, Nara corre em direção à amiga com lágrimas de alívio escorrendo por seu rosto. Choi, ela grita o nome da companheira com a voz embargada, sem perceber o perigo que emana de cada centímetro daquela garota que acabou de voltar do inferno. Hyun-chan, agindo rápido para esconder sua traição, se joga nos braços de Choi em um abraço desesperado e falso. Você está viva, ele exclama com uma voz carregada de uma emoção fingida, tentando desesperadamente retomar o controle da situação através da manipulação doentia que sempre usou contra ela. Com o rosto escondido no pescoço da garota, o líder destila suas desculpas baratas e hipócritas enquanto treme internamente. Sinto muito por não ter podido te ajudar lá atrás, mas eu não tive escolha. Eu tive que pensar nos outros. Ele implora por perdão, temendo a força que sente vibrar nela. Choi permanece imóvel no abraço,
seu olhar escondido pelas sombras enquanto uma calma aterrorizante domina seu ser. Eu entendo. Tá tudo bem, Hyan-chan. Ela sussurra com uma voz suave e imortal, selando o destino de todos com uma mentira tão profunda quanto a deles, enquanto planeja sua vingança sangrenta. O toque de Hyan-chan é firme, mas carregado de uma falsidade que apenas Choi parece ignorar por enquanto. Ela sussurra com uma calma assustadora. Hyan-chan, você não precisa se explicar. Enquanto o líder pensa vitorioso, eu sabia que ela reagiria assim. O aperto em seu ombro é um gesto de dominação disfarçado de alívio. Hyan-chan sorri, sentindo-se o mestre da manipulação, e exclama com entusiasmo fingido para o grupo. Choi, você é seriamente uma campeã por não estar nem um pouco brava. Ele a envolve em um abraço protetor, mas seu olhar revela a ganância que ainda o consome. Eu sabia que você entenderia. Você realmente é a melhor. Ele sussurra, enquanto o cheiro metálico do sangue dela impregna o ar ao redor. A proximidade permite que ele observe detalhes que antes passaram despercebidos no calor da traição. Hyan-chan continua seu teatro, a voz suave escondendo o desprezo. Eu estou realmente muito feliz que você esteja aqui, que você tenha conseguido voltar inteira. De repente, um pensamento gélido atravessa a mente do líder enquanto ele analisa o estado da garota. Espera um segundo. As roupas dela estão todas rasgadas e cobertas de sangue. O contraste entre o tecido destruído e sua pele pálida é perturbador. Ele afasta o tecido com as pontas dos dedos trêmulos, buscando por feridas que justificassem tanto horror. Mas não há nada. Ela não tem um único arranhão sequer no corpo. A perfeição de sua pele sobre o sangue alheio desafia qualquer lógica. O suor frio escorre pela nuca de Hyan-chan, enquanto o silêncio se torna ensurdecedor entre os dois. Algo não está certo. Ele pensa, sentindo um arrepio percorrer sua espinha, enquanto encara o vazio, percebendo que a garota que voltou não é a mesma. O restante do grupo se aproxima, forçando sorrisos para mascarar a própria culpa e covardia. Um deles exclama, tentando quebrar o clima pesado. Estou realmente muito feliz que você tenha saído inteira. O sol brilha, mas não aquece o ambiente tenso e gélido. A ganância volta a brilhar nos olhos dos traidores assim que percebem a vantagem tática. Agora que você está aqui, parece que podemos derrotar o chefe juntos. O caçador de vermelho aponta sua lança, ignorando completamente o sofrimento que a jovem enfrentou. Choi solta uma risada melodiosa, mas que carrega um tom sinistro e vazio que gela a alma. Vocês ainda não fizeram isso. Estavam todos esperando por mim. Ela pergunta, seus olhos vermelhos fixos nos rostos daqueles que a deixaram para morrer. Hyan-chan tenta retomar o controle. A dúvida ainda queime em sua mente de predador. Isso é tão doce da sua parte. Obrigado. Choi finge uma confusão inocente, pensando consigo mesma. Será que eu estou apenas sendo paranoica agora? A máscara de bondade do líder permanece intacta enquanto ele justifica o abandono cruel. É claro. Nós não poderíamos simplesmente ir embora sabendo que você ainda estava presa lá dentro. Ele mente sem pestanejar, buscando qualquer sinal de rancor no olhar dela. O grupo volta a caminhar, deixando para trás a entrada do calabouço onde o sangue ainda cheira fresco. Eu me senti tão culpado que quase vomitei. Um deles exclama, rindo com um nervosismo que revela abertamente a podridão de suas almas gananciosas. Choi observa as costas de seus companheiros, um sorriso enigmático e mortal dançando em seus lábios finos. Eu provavelmente estou apenas pensando demais. Ela sussurra para o vento, enquanto a promessa de uma vingança sangrenta começa a tomar forma definitiva. Hyan-chan caminha na frente, mas sua mente está em outro lugar, revisitando cada detalhe da volta impossível de Joy.
Ele olha por cima do ombro com desconfiança, sentindo que o equilíbrio de poder naquela masmorra mudou de forma drástica e perigosa. O som de batidas rítmicas ecoa pela floresta, fazendo os pássaros fugirem em um revoar desesperado e barulhento. O chão vibra com uma presença colossal que se aproxima, enquanto o ar se torna denso com a mana pulsante de uma fera poderosa e antiga. Diante deles, surge o guardião da área, uma criatura majestosa e terrível com chifres que parecem galhos secos. O sistema identifica a ameaça. Deer Knuckle, Rank B, monstro-chefe. Seus olhos vermelhos brilham com uma fúria selvagem enquanto ele encara os invasores. O impacto das patas pesadas contra o solo faz a terra tremer e os galhos se quebrarem sobre o peso. O monstro bufa, exalando um vapor frio que envolve os caçadores, enquanto eles se preparam para o confronto final contra a besta colossal e mortal. Hyun-Shan assume o comando com a autoridade de sempre, traçando o plano que usará Choi como isca. Mesma estratégia de sempre. Choi vai distrair o chefe, e o resto de nós espera pelo momento certo para atacar. A covardia é seu único guia. Choi aceita o papel com um olhar que faz Hyun-Shan estremecer de pavor absoluto. Entendido. Mantenha-o distraído o máximo que puder. Você pode contar comigo. Ele grita, sem perceber que o verdadeiro perigo não está nos chifres da besta, mas nela. Hyun-Chan encara a fera com confiança, preparando o grupo para o ataque final. Com um olhar gélido e calculista, ele levanta a mão e dita as ordens com autoridade. Tudo bem, então, ao meu sinal, o ar parece congelar diante da iminente carnificina. Mas Choi não segue o plano. Em um borrão de velocidade e sede de sangue, ela avança sozinha, ignorando os gritos de seus antigos companheiros. Suas vestes rasgadas flutuam enquanto ela mergulha no perigo, movida por uma determinação sombria e vingativa. O choque paralisa o grupo enquanto observam a tanque abandonar sua posição defensiva. O caçador de vermelho grita em puro desespero, sem entender a mudança brusca no comportamento daquela que ele desprezava. O que diabos ela pensa que está fazendo? Hyun-Chan percebe que perdeu o controle da situação. Sua voz treme de raiva e pavor enquanto ele tenta recuperar a autoridade sobre a arma humana que descartou. Choi, volte aqui agora! Mas o som de seus passos pesados é a única resposta. Um grito avassalador rasga a atmosfera, liberando uma onda de choque que faz as árvores dobrarem. O solo se despedaça sob o poder latente de Choi, enquanto uma luz ofuscante consome a clareira, anunciando o despertar de algo muito além. O vento uiva violentamente, carregando poeira e o cheiro acre da destruição. Os caçadores tentam se proteger do vendaval de mana, incapazes de manter os olhos abertos diante da demonstração de força bruta que estremece os alicerces daquele santuário milenar amaldiçoado. Enfurecido pela audácia da pequena humana, o Deer Knuckle ergue sua cabeça majestosa e solta um rugido que faz o mundo vibrar. Seus olhos vermelhos brilham com uma fúria selvagem, preparando um contra-ataque devastador contra aqueles que ousaram invadir seu domínio. A besta colossal golpeia o chão com suas patas maciças, criando fendas profundas na terra. Cada movimento do chefe Rank B é carregado com uma força capaz de esmagar armaduras como se fossem papel, tornando o campo de batalha um matadouro de pesadelo. O pânico se espalha como veneno entre os traidores. Hyun-Chan e o caçador de vermelho berram ordens contraditórias, vendo o monstro entrar em frenesi. Ela está exagerando, aquilo está ficando insano. Todos, fiquem atrás dela agora, rápido, agora! Eles correm desesperadamente tentando usar a garra de Choi como escudo, assim como fizeram no passado. A covardia brilha em seus rostos suados enquanto fogem da fúria da besta, ignorando que a proteção que eles tanto desejam agora tem planos diferentes. Choi encara o monstro colossal com um sorriso de escárnio. Em vez de erguer seu escudo, ela se move com uma agilidade sobrenatural, dançando entre os ataques fatais enquanto guia a criatura diretamente para onde o restante do seu grupo está escondido. Tentando manter a calma em meio ao caos absoluto, Hyun-Chan grita para manter o moral do que restou do time. Suas mãos tremem ao segurar o cajado, mas ele tenta se convencer do óbvio.
Não entrem em pânico, é apenas um chefe. Sua verdadeira natureza egoísta se revela em cada palavra cuspida pelo medo. O líder foca apenas em sua própria segurança, empurrando a responsabilidade para a garota que ele traiu. Contanto que Chou-yi segure a linha de frente, nós ficaremos bem. Com um salto gracioso e letal, Chou-yi ganha altura, observando a cena de cima como um predador avaliando suas presas. Seu corpo regenerado brilha sob a luz filtrada pelas árvores, enquanto ela se prepara para o golpe final que mudará tudo. O Deer Knuckle ataca com tudo, lançando uma barragem de energia que varre a clareira. Os caçadores são arremessados para longe pela força do impacto, percebendo tarde demais que a barreira que deveria protegê-los simplesmente desapareceu no momento mais crítico do confronto. Hyun-chan olha para cima e vê a silhueta de Chou-yi se afastando do centro do conflito. O pavor congela seu coração, enquanto ele grita para o céu, sentindo a traição ser devolvida na mesma moeda. Ela está recuando! Não pode ser possível! O caçador de vermelho percebe a morte vindo em sua direção na forma de chifres afiados. Suas pernas fraquejam enquanto ele gagueja, sentindo o hálito quente do monstro. Vere, espere, se ela não está segurando a fera, o que vai acontecer comigo? O som de carne sendo perfurado ecoa pela floresta de forma visceral. A besta crava suas galhadas no peito do caçador, que solta um último suspiro de agonia pura. O sangue jorra sobre o solo verde, tingindo o campo de batalha. Nara e Hyun-chan assistem à cena em um silêncio horrorizado, paralisados pela brutalidade do que acabaram de presenciar. A realidade da morte iminente finalmente os atinge, e eles percebem que estão sozinhos contra um horror que não podem derrotar agora. Chou-yi observa o cadáver com uma frieza desumana e comenta com deboche. Isso deve doer. Com um sorriso macabro, ela encara os sobreviventes. Minha nossa, meu erro. Fiquei assustada e desviei. Mas todos vocês entendem, não é? O solo treme violentamente enquanto o peso massivo da besta esmaga o que restou da sanidade do grupo. Chou-yi está sob a criatura, mas algo em seu olhar mudou completamente. Não há mais medo, apenas uma determinação sombria que emana de sua alma fragmentada. Debaixo da fera colossal, a visão é de um pesadelo vivo. Olhos vermelhos como brasas infernais encaram a presa, enquanto a respiração quente e fétida do monstro preenche o ar. O destino parece selado, mas o contra-ataque está apenas começando em silêncio. O impacto gera uma onda de choque que arremessa os traidores para longe. Em meio aos gritos de agonia e ao pó que sobe, Hyun-chan clama em desespero enquanto sente o chão fugir de seus pés. O caos é absoluto e aterrorizante. Hyun-chan se levanta da terra, o rosto contorcido em uma máscara de pavor e fúria impotente. Ele observa a cena à sua frente sem conseguir processar a realidade, gritando a plenos pulmões. Hyun-choi, você ficou louca? O que diabos você está fazendo? No topo da besta, Chou-yi exibe um sorriso maníaco enquanto agarra os pelos da criatura com força brutal. Ela olha para baixo, para o homem que a traiu, e responde com uma calma mortal e cortante. O que parece que eu estou fazendo? A distância entre eles parece um abismo intransponível, enquanto Choi domina o monstro de rank B. Lá de baixo, o líder covarde ordena com a voz trêmula, tentando desesperadamente retomar o controle. Qual é? Pare de brincadeira e desça logo aqui agora mesmo. O olhar de Choi se torna gélido, perfurando a alma de Hyun-chan como uma lâmina afiada. O cheiro de morte impregna o ambiente, enquanto ela repete a palavra com um deboche que gela o sangue de todos os presentes na floresta amaldiçoada. Brincadeira? Enquanto a besta empala brutalmente o caçador de vermelho, Choi observa a carnificina com uma satisfação sádica e inescritível. Ela inclina a cabeça, seus olhos vermelhos brilhando intensamente, e pergunta com uma ironia cruel. Isso por acaso parece uma brincadeira para você? O silêncio da morte se instala por um instante eterno, enquanto o sangue jorra sobre a grama verde.
Hyun-chan e a companheira observam em choque, as palavras sumindo diante da brutalidade daquele pesadelo de cena. O traidor não consegue proferir sequer um único som. Choi se agarra à crina da criatura, sentindo o poder fluir por seu corpo renovado pela agonia. Ela desafia os sobreviventes com um grito de guerra que ecoa pelo calabouço eterno. Tudo bem então, vamos ver quem de nós vai aguentar por mais tempo. A besta ruge, uma melodia fúnebre que sacode os alicerces do santuário eterno. Energia mística transborda do monstro, transformando a clareira em um matadouro de luz e sombras. O perigo atingiu um patamar que nenhum daqueles caçadores medíocres jamais imaginou enfrentar. Explosões de mana roxa rasgam o campo de batalha, iluminando o rosto pálido dos traidores que agora lutam pela própria pele. Choi lidera o caos, guiando a destruição diretamente para aqueles que um dia chamou de aliados, em uma dança de vingança. Ofegantes e cobertos de poeira, os sobreviventes tentam recuperar o fôlego enquanto o terror se instala. O som de sua respiração pesada é a única coisa que conseguem ouvir no breve intervalo entre os ataques devastadores daquela fera que Choi agora comanda. Nara olha para o líder com os olhos cheios de lágrimas e incerteza, buscando uma saída que não existe. Com a voz embargada pelo pavor iminente, ela pergunta: "O que nós devemos fazer? Eu vou tentar curar você por trás enquanto você luta." Hyun-chan aponta as ordens de forma frenética, sua máscara de herói caindo completamente diante do perigo real. Ele empurra a responsabilidade para a jovem, tentando salvar a própria vida a qualquer custo. "Você foca em segurar o monstro, eu darei suporte." O choque paralisa Nara quando ela percebe o plano suicida de seu líder covarde. Suas mãos tremem ao segurar a arma e ela gagueja em total estado de negação. "Espera um segundo, eu nunca servi de tanque contra um monstro-chefe antes." Hyun-chan explode em raiva, seu rosto se contorcendo em uma careta de puro egoísmo e estresse. Ele berra, ignorando completamente o medo da companheira. "É com isso que você está preocupada agora? Se não fizer isso, todos nós vamos morrer imediatamente aqui." Em um ato de loucura desesperada, o líder agarra sua própria cabeça, sentindo o controle da situação escorrer por seus dedos. "Se você não quer morrer, escute o que eu estou dizendo. Eu sou o líder aqui." Maldição! A pressão do momento é esmagadora. Tentando forçar uma confiança que já não possui, ele grita sua última ordem enquanto a besta se prepara para o bote. "Eu vou te dar cobertura. Apenas aguente o tranco. Nós definitivamente vamos sair daqui vivos." A mentira fede no mar pesado. Entretanto, o destino já foi traçado pelo sorriso macabro de Choi, que observa tudo de cima. O escudo brilha com uma luz mística, enquanto o grito de vitória de Nara ecoa inutilmente. "Eu bloqueei." Mas o massacre apenas começou. Uma lâmina corta o ar com uma violência brutal, deixando um rastro escarlate que tinge a visão. O som metálico é abafado pelo jorro súbito de sangue quente que mancha o solo. A carnificina recomeça com uma fúria renovada e o destino dos traidores parece finalmente selado. Ofegante, Hyun-chan observa o corpo sem vida de sua aliada estirado no chão, cercado por uma poça de escarlate. O pavor consome o que resta de sua coragem enquanto ele tenta recuperar o fôlego em meio ao massacre. A realidade da morte nunca pareceu tão próxima e fria. Do topo de sua montaria monstruosa, Choi observa o caos com uma calma perturbadora que gela a espinha. O que há com essa garota? Por que ela ficou tão forte de repente? Hyun-chan questiona em pensamento, paralisado pela transformação sombria daquela que ele acreditava ter descartado. O sistema brilha intensamente, revelando a verdadeira natureza do horror que agora domina o campo de batalha. Um comando de inspeção surge no ar, filtrando os dados da criatura ancestral que bufa e exala um vapor gélido sobre o controle impiedoso da guerreira que voltou. Os números não mentem, e a verdade é esmagadora para os caçadores medíocres que observam o painel. Rank A? Ele não era originalmente Rank C? O pânico se espalha conforme as estatísticas revelam um poder que ultrapassa qualquer lógica ou esperança de sobrevivência para o grupo.
Mas o verdadeiro mistério brilha em uma nova janela azulada diante de seus olhos arregalados e cheios de medo. Um status de benefício desconhecido. Bênção de... O texto falha e distorce, ocultando a entidade divina ou maligna que agora protege a alma fragmentada da jovem. Observando o anel em seu dedo, a garota mergulha em uma profunda e perigosa reflexão sobre sua condição. O que é isso? Ela recebeu a bênção de alguém? O anel do parasita. Seria esse o efeito de um item oculto? O poder flui, mas o preço é desconhecido. Chuai solta um suspiro de descaso, seus olhos vermelhos brilhando com uma indiferença gélida para com as regras deste mundo. Quem se importa? O que realmente importa agora é a força bruta e o prazer que o abate iminente proporciona ao seu novo e sombrio ser. Com uma determinação maníaca, ela aponta para o líder covarde, selando sua sentença de morte definitiva diante dos sobreviventes. Vamos apenas matá-lo primeiro e resolver o resto depois. O ar vibra com sua intenção assassina, enquanto a besta sob seus pés se prepara para avançar. Um grito de agonia rasga a atmosfera quando o impacto brutal da besta esmaga o solo e as esperanças do traidor. O som de ossos quebrando e terra voando preenche o espaço, transformando a clareira em um verdadeiro matadouro sob a luz indiferente do sol que brilha. O silêncio que se segue é denso e pesado. Apenas o som do vento broscando entre as árvores quebra a tensão absoluta. O cheiro metálico do sangue impregna o ambiente, marcando o início de uma nova e sangrenta era de poder dentro daquelas ruínas ancestrais amaldiçoadas. Ofegante e coberto de suor frio, o líder caído tenta entender como o jogo virou de forma tão drástica e letal. Ele observa Chuai de longe, sentindo o peso da própria covardia esmagar seu peito, enquanto o monstro colossal o observa com olhos famintos e cruéis. Do alto de sua posição dominante, a garota questiona seu antigo mestre com um tom carregado de sarcasmo e deboche. Você ainda consegue dar um jeito nisso, Chuai? Suas palavras cortam mais do que qualquer lâmina, expondo a fraqueza patética do homem que treme à sua frente. Hyeon-chan levanta o olhar, seus olhos refletindo uma confusão misturada ao mais puro e primitivo pavor humano. O quê? Ele gagueja, incapaz de reconhecer a mulher que outrora manipulava com tanta facilidade, agora transformada em uma força da natureza implacável, faminta por uma vingança sangrenta. Observando a facilidade com que Chuai lida com a situação, a inveja queima no peito do traidor derrotado. Vendo como você lida com isso, está claro que você conseguiu um item oculto daquele calabouço escondido. A ganância ainda cega o homem diante da própria morte. Ele tenta justificar a mudança dela como mero efeito secundário de um objeto amaldiçoado ou poderoso demais. É provavelmente por isso que sua personalidade mudou tanto também. Ele se recusa a aceitar que foi sua própria traição que despertou aquele monstro adormecido nela. Com um olhar injetado de fúria e sede de sangue, ela observa Chuai implorar por uma misericórdia que não merece. Sinto muito, Chuai. O pedido de desculpa soa vazio e patético, caindo em ouvidos que agora só desejam ouvir o som do abate final e definitivo. Ajoelhado na grama manchada de vermelho, o líder se humilha diante daquela que um dia descartou como lixo. Desculpe. Por quê? Chuai pergunta com uma calma gelada, forçando-o a encarar cada um dos pecados cometidos contra ela no fundo daquela masmorra infernal e sombria. Ele começa a listar suas falhas num sussurro trêmula, esperando que a confissão traga algum tipo de salvação temporária. Por ter me abandonado e corrido, e por ter fechado a porta, e por ter forçado a entender. Cada palavra é um prego no seu caixão. O desespero atinge seu ápice quando percebe que não há escapatória deste destino sangrento e cruel. Eu estraguei tudo, Hyeon-chan creme enquanto a risada maníaca de Chuai ecoa pela floresta, celebrando o nascimento de uma lenda que jamais poderá ser morta ou ignorada. O brilho carmesim em seu olhar reflete uma loucura purificada pela dor. Choi encara o homem que a traiu, exibindo um sorriso macabro e cortante que gela a espinha de qualquer um presente naquela clareira. Com um sussurro carregado de ódio, ela diz: "Seu pequeno canalha." Hyeon-chan cai de joelhos no solo úmido, seu rosto pálido e contorcido por um pavor que ele nunca imaginou sentir. Suas mãos tremem violentamente
e os olhos arregalados buscam uma resposta impossível enquanto ele gagueja em total estado de choque. O quê? O som seco de carne sendo esmagada interrompe qualquer tentativa de explicação. Uma fonte de sangue escarlate jorra violentamente, tingindo o ar e marcando o início de um massacre necessário. O cheiro metálico e quente da morte impregna cada centímetro daquele santuário amaldiçoado. A pata massiva da besta esmaga o que restou de Hyeon-chan contra a terra batida, selando seu destino de forma brutal. Choi observa a cena do topo do guardião, deixando escapar uma risada curta e doentia que ecoa pelas ruínas milenares. Tomada por um êxtase sombrio, a garota se entrega completamente à sua nova natureza sanguinária e cruel. Suas gargalhadas maníacas rasgam o silêncio da morte, enquanto ela limpa o rosto manchado de sangue com um deleite que ultrapassa os limites da sanidade humana. O brilho carmesim no olhar de Choi revela uma sede de sangue latente. Caminhando calmamente em direção à sua antiga companheira, ela sussurra com um deboche mortal. Oh, eu quase esqueci que você ainda estava aqui. Nara treme diante daquela presença opressiva e letal. O pânico consome Nara, paralisando seus membros enquanto ela observa a figura ensanguentada à sua frente. Com a voz falhando e os olhos arregalados de puro terror, ela apenas consegue balbuciar sons desconexos. Nara, o ar ao redor torna-se pesado. Choi observa a fraqueza de sua presa, mantendo uma postura de dominação absoluta no campo de batalha. Ela inclina a cabeça e pergunta com uma frieza cortante. Eu deveria deixar você viver. Nara implora desesperada. Espere, por favor, me poupe agora. As memórias da traição queimam como brasa na mente da guerreira renascida. Nara grita contra a covardia do grupo enquanto Hyeon-chan sela o portão místico. Ei, você está louco? A Choi ainda não saiu? E daí? Me solte agora. O egoísmo cruel prevaleceu. Um close-up revela a pupila dilatada de Choi, carregada de uma loucura que transcende a própria morte. Seu sorriso é uma promessa de dor, um reflexo do monstro que foi forjado na escuridão profunda do calabouço, onde a esperança foi finalmente devorada viva. Choi estende sua misericórdia venenosa, estabelecendo uma nova e perigosa hierarquia entre as duas caçadoras. Tudo bem, então. Me escute de agora em diante. Nara aceita seu novo destino com um aceno frenético. Sim, é claro, eu farei tudo o que você disser. Aproximando-se do ouvido de Nara, Choi destila palavras que misturam gratidão e ameaça pura. Eu vou te poupar, porque foi a única que tentou impedir a porta de fechar. Não vamos esquecer nossa humanidade, certo? O arrepio de pavor de Nara é visível. As duas começam a se mover, deixando para trás o rastro de carnificina que Choi provocou com suas próprias mãos. Nara gagueja, tentando agradar sua nova e assustadora mestra. Sim, entendido. O som das botas no solo úmido ecoa como um aviso bem sombrio. A sombra de um monstro colossal volta a cobrir o grupo, mas Choi parece não se importar com o perigo iminente. Ela continua caminhando com indiferença, lançando um olhar por cima do ombro enquanto dita friamente. Mais uma coisa importante para você saber agora. A mão de Choi aperta o cabo da espada, seus dedos manchados de sangue exercendo uma pressão ameaçadora. O quê? Se você disser qualquer coisa estúpida agora, a intenção assassina emana dela, silenciando Nara e qualquer outro ser vivo naquela floresta maldita de fria. A lâmina rasga a atmosfera em um arco carmesim, golpeando a fera com uma violência descomunal. Cortes profundos surgem na face do monstro, jorrando um fluido escuro enquanto o som de metal encontrando carne preenche o vazio deixado pelo silêncio covarde dos traidores. Choi se lança em um ataque acrobático e letal, sua silhueta movendo-se como um borrão de fúria e morte. O vento uiva conforme ela descarrega seu ódio na criatura, demonstrando um poder que ninguém naquele lugar é capaz de compreender ou enfrentar totalmente agora. Com um golpe final devastador, o corpo da besta é partido ao meio, espalhando vísceras e sangue por todo o gramado. Nara solta um grito de horror agudo enquanto observa a cena brutal. E é que o poder de Choi tornou-se uma força da natureza incontrolável.
O sangue da fera jorra como uma chuva macabra, banhando o campo de batalha em tons de escarlate e desespero. Choi caminha entre os restos mortais com uma assustadora elegância, sua espada gotejando enquanto ela saboreia a destruição total de seu antigo inimigo. Erguendo a lâmina ensanguentada, Choi encara sua nova aliada com um olhar que exige uma obediência absoluta e imediata. Você entende, não entende? O brilho em suas pupilas vermelhas deixa claro que qualquer hesitação será punida numa morte mais dolorosa e cruel. Nara cai em prantos, sua sanidade se esvaindo diante da pressão psicológica e da carnificina ao redor. Sim, 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 ela soluça, aceitando sua nova realidade, enquanto Choi sorri satisfeita. Bom, agora nós somos do mesmo time, Nara. Seja muito bem-vinda. As duas seguem viagem por um vale estreito, uma aliança forjada no medo e na traição mútua. Do mesmo time, sim. Se você me trair, você morre. Nara responde com um pavor indescritível. Sim, absolutamente. Eu jamais ousaria fazer algo assim contra você. Choi para diante da carcaça do chefe, lembrando-se das riquezas que motivaram toda aquela tragédia inicial. Tudo bem, vamos lá. Ah, certo. Precisamos pegar as pedras de mana primeiro. A ganância dos outros agora é o combustível para sua própria e sangrenta ascensão. Nara obedece prontamente, agindo como uma serva obediente para evitar a fúria daquela que voltou do abismo. Sim, sim, entendi. Ela começa a coletar os cristais mágicos, sentindo o peso do olhar de Choi queimando em suas costas como brasa viva e cortante. Uma luz ofuscante sinaliza a saída do calabouço, onde os guardas da guilda Hanshin aguardam sem suspeitar do horror. A gerência do calabouço observa o portal, sem saber que o monstro que emergerá de lá é muito pior do que qualquer fera selvagem existente. O investigador da guilda pergunta imediatamente sobre o restante da equipe. Com um olhar gélido, Choi responde que todos morreram lá dentro. Ela caminha com confiança apesar das roupas ensanguentadas e explica que o nível de poder do monstro-chefe subiu inesperadamente, transformando a missão em um massacre. Nara entra em cena desesperada, tentando validar a história para os oficiais. Ela afirma que os companheiros de elite deram a vida para garantir a segurança das duas. Choi observa a farsa com ironia, notando que Nara começou a chorar para dar um toque dramático à mentira. Para evitar mais perguntas, Choi decide sair do local alegando cansaço extremo. Ela avisa que as pedras de mana ficarão para depois, deixando os funcionários em choque. É difícil para qualquer um aceitar que 3 caçadores de rank B pereceram em um calabouço de rank C, enquanto 2 rankers inferiores sobreviveram. O mistério sobre o massacre ganha proporções gigantescas dentro da organização. Os nomes de Hyun Choi e Shin Nara são chamados com autoridade. O clima é de extrema tensão, enquanto a guilda exige um relatório detalhado e completo sobre cada minuto passado no Santuário Eterno. Diante dela surge uma figura imponente que não aceitará mentiras facilmente. An Baek-dok, o mestre supremo da guilda Hanshin, assume a investigação pessoalmente. Além de ser um líder poderoso, ele é tio de An Hyun-chan, o homem que Choi acabou de eliminar. O mestre da guilda explode em fúria ao ouvir o relato sobre o fracasso da missão. Ele grita indignado, questionando por que a subida de rank do monstro deveria ser uma desculpa válida. Para ele, a única função das duas era auxiliar os caçadores de elite, e falhar nessa tarefa é considerado um erro imperdoável. Enquanto a tensão toma conta do ambiente, Choi demonstra um descaso absoluto e solta um bocejo entediado. Nara fica horrorizada com a calma da companheira, pois sabe que se a verdade sobre as mortes for descoberta, o destino das duas será a prisão. O líder entra em desespero, mas não pela perda da vida, e sim pelas consequências políticas da morte de Hyun-chan. Baek-dok se preocupa apenas com a situação financeira da empresa e com o que dirá o pai do falecido. Choi observa o relógio de luxo no pulso do homem e decide confrontar sua hipocrisia de forma direta. Ela questiona como ele alega que a guilda está em crise enquanto desfila com ternos de marca e carros que valem centenas de milhões. A guerreira expõe a ferida aberta da organização, lembrando que os caçadores arriscam suas vidas por um salário mínimo enquanto o mestre esbanja fortunas. Baek-dok recua, chocado com a audácia de Choi. Ele lembra que antes ela era apenas uma subordinada trêmula que nunca ousava dizer uma única palavra. Para tentar retomar o controle pela força, o mestre exige que elas assumam toda a responsabilidade pelo incidente e proíbe qualquer tipo de descanso.
Ele ordena que as duas encontrem uma nova masmorra para entrar já no dia seguinte. Nara tenta protestar contra essa punição severa, mas é silenciada brutalmente pelo líder, que exige gratidão apenas por elas estarem vivas. O mestre da guilda está fora de si. Ele esbraveja sobre a escassez de caçadores e como a estabilidade da organização foi comprometida. Em um momento de pura crueldade, ele acende um cigarro e lamenta abertamente que Choi não tenha morrido no lugar de Hyun-chan. Ele acredita que pode simplesmente descartar os mais fracos e seguir em frente com seus planos ambiciosos. Mas o silêncio do desprezo termina com um golpe brutal. Choi desfere um ataque certeiro que derruba o mestre da guilda instantaneamente. O som do impacto é seguido pelos gritos de agonia de An Baekdok. A dor é paralisante e o líder arrogante se contorce no solo, perdendo completamente sua postura de autoridade diante de todos os presentes. Os funcionários ao redor observam a cena em estado de choque absoluto. Nara entra em pânico, sem acreditar na audácia de sua companheira de equipe. Choi apenas ri da situação bizarra. Ela observa o homem que a humilhou implorar por ajuda, enquanto ela saboreia cada segundo daquela humilhação pública e violenta. Choi ordena que ele pare de agir como um bebê. Se a guilda precisa tanto de caçadores e dinheiro, ela sugere que o próprio mestre entre no calabouço para fazer o trabalho sujo. Baekdok pergunta se ela enlouqueceu, mas a resposta vem com um sorriso macabro. Ela percebe que as desculpas dele são idênticas à de seu sobrinho traidor. Com um olhar carregado de loucura, ela admite que realmente perdeu o juízo. O tempo de Hyun-chan acabou, e ela deixa clara que não quer ouvir o nome dele nunca mais. Choi anuncia oficialmente que está deixando a guilda Hanshin. O mestre se desespera, alegando que a organização vai desmoronar sem a presença dela. Choi pergunta ironicamente se ele quer levar outro golpe para aprender a lição de uma vez por todas. O pavor nos olhos do líder é o sinal final de sua derrota completa. Como um gesto final de profundo desprezo, ela joga uma nota de baixo valor no chão. Choi diz que é apenas um pequeno presente de condolências para Hyun-chan. Ela ordena que Baekdok cuide bem do sobrinho em sua jornada final para o outro mundo. É um insulto supremo que deixa o mestre da guilda fervendo de ódio e total impotência. Nara agradece por tudo até agora, mas teme pela integridade física do mestre, já que ele não é um despertado. Choi garante com descaso que ele ficará bem e que provavelmente não vai explodir de raiva. Ela chama o líder de idiota e solta um bocejo entediado, enquanto os gritos de Baekdok ecoam ao fundo. A missão terminou, mas o reinado de terror de Choi está apenas começando. Sob a luz fria da noite urbana, a conversa entre as duas caçadoras toma um rumo inesperado. Choi quebra o silêncio com uma pergunta casual, querendo saber se Nara gosta de bandas de rock. O clima parece estranhamente normal para quem acabou de enfrentar um inferno. Choi exibe com orgulho sua nova camiseta estampada. Ela explica que a comprou recentemente em uma loja comum. Nara elogia o estilo, sugerindo que a amiga deveria adotar esse visual mais rebelde e despojado daqui para frente. A expressão de Choi muda ao ouvir a sugestão. Ela menciona que Hyun-chan detestava esse tipo de roupa. Nara fica confusa com a resposta, sem entender por que a opinião de um morto ainda seria relevante naquele momento de liberdade. Com uma frieza que gela o sangue, Choi lembra a todos da realidade. Ele está morto. Ela repete a frase com um entusiasmo bizarro, como se estivesse celebrando uma grande conquista. A ficha finalmente começa a cair para Nara. Choi mergulha na cama gargalhando de forma maníaca. Ela admite abertamente que foi a única responsável por tirar a vida dele. Nara observa a cena em choque absoluto, percebendo que sua companheira é uma psicopata completa e muito perigosa. O pavor de Nara aumenta a cada segundo. Ela teme que a instabilidade de Choi resulte em mais violência gratuita. A jovem pergunta por que ela decidiu aparecer em sua casa e questiona se a caçadora não tem um lugar próprio. O silêncio se instala no quarto, enquanto Choi permanece deitada. Ela parece processar suas próprias emoções ou talvez apenas aprecie o desconforto que causa na amiga. A tensão no ambiente é quase palpável e se torna totalmente sufocante. Abraçada a um peluche azul, Choi faz um pedido que soa mais como uma ordem. Ela pergunta se pode ficar no apartamento de Nara por um tempo. O olhar dela é intenso e não aceita negativas facilmente do grupo.
Ela explica que dividia a casa com Hyun-chan e não tem a menor intenção de voltar para aquele lugar. Com um sorriso travesso, Choi justifica sua invasão de privacidade, deixando Nara sem muitas opções de escolha ou fuga. Nara percebe que recusar o pedido pode custar sua própria vida. Ela aceita a nova hóspede com uma hesitação visível. Choi explode em gratidão, mas o brilho em seus olhos vermelhos continua sinalizando um perigo iminente e constante. Nara revela que também abandonou a guilda por não concordar com as ações do grupo. Ela demonstra preocupação com o futuro, perguntando quais são os próximos passos de Choi e se ela já tem um novo plano profissional. Choi admite que não pensou em nada disso ainda. Nara fica incrédula com tamanha falta de planejamento. Ela questiona como a amiga pretende arcar com as despesas básicas de sobrevivência sem ter um emprego estável ou rentável. A caçadora revela que tem apenas 20 milhões de won em sua conta bancária. Ela acredita que esse valor será suficiente para se manter por algum tempo. Choi parece não ter noção da realidade financeira do mundo atual. Nara fica chocada com a quantia tão baixa. Ela lembra que Hyun-chan vivia se gabando de pagar todas as contas da namorada. A mentira do falecido líder é finalmente exposta diante da dura realidade dos fatos. Choi esclarece que ele apenas pagou o depósito e que eles dividiam todo o resto. Nara se enfurece ao perceber que ele era um mentiroso patológico. A imagem do herói da guilda se desfaz completamente no chão. A preocupação de Nara agora é pessoal e urgente. Ela percebe que a amiga não tem plano concreto para o futuro imediato. O desespero toma conta de seus pensamentos enquanto ela tenta encontrar uma solução lógica. Nara teme que Choi fique instalada em sua casa por tempo indeterminado. Ela decide confrontar a situação e pergunta diretamente o que a caçadora pretende fazer para mudar sua condição atual de desempregada e sem rumo definido. Choi entra em um estado contemplativo, avaliando as opções com total descaso. Ela admite que não sente vontade de fazer absolutamente nada no momento. A preguiça e a apatia agora dominam sua personalidade volátil e sombria. Com um close perturbador em seu olho carmesim, ela faz uma revelação sombria. Choi afirma que já alcançou seu objetivo principal. A sede de vingança que a movia parece ter sido parcialmente saciada com o sangue derramado. Choi revela que seu plano era encontrar os traidores e eliminá-los, um por um. Nara agradece por ter sido poupada, mas Choi apenas ri da reação hilária da amiga. O ciclo de morte e loucura continua firme. No silêncio do quarto, Nara percebe o cansaço da amiga e pergunta com cuidado: "Oh, você está com fome?" Choi responde com uma voz suave, quase um sussurro, enquanto tenta processar a tranquilidade do momento. "Sim, eu estou com muita fome agora." Nara caminha até o armário, organizando seus pertences enquanto sugere o jantar com entusiasmo. "Pensando bem, não comemos nada o dia todo. Tem algo que você queira comer? Tipo frango frito ou quem sabe um jokbal, qualquer coisa para recarregar as energias." Choi se senta na cama, abraçando o pelúcia azul como se fosse seu único escudo contra o mundo exterior. Com o olhar vago e a mente exausta, ela apenas suspira e responde com indiferença: "Eu não sei. Qualquer coisa está bom para mim." Ela faz uma revelação que gela o ambiente, expondo o controle cruel de seu antigo líder. Hyun-chan não me deixava comer tão tarde. Ele dizia que eu ganharia peso. Nara explode em indignação. "O quê? Aquele bastardo louco. Já foi tarde. Falando sério." Choi observa a fúria da amiga com uma calma perturbadora, sem entender a empatia genuína que recebe. "Por que você ficou braba de repente?" Nara, fervendo de raiva contra a injustiça, rebate imediatamente: "Qualquer pessoa ficaria. Não há como aceitar um abuso desses." Um pequeno sorriso surge nos lábios de Choi ao perceber que alguém finalmente se importa com sua dor. "Você é a primeira pessoa que ficou braba por mim." Nara insiste com firmeza. "Vá perguntar a qualquer estranho na rua. Todos diriam a mesma coisa." Nara pega o celular, decidida a cuidar da amiga da forma que ela merece. "De qualquer forma, vou pedir algo. Vamos comer e tentar dormir um pouco."
Internamente, ela se questiona horrorizada. Como ela conseguia lutar e proteger o grupo enquanto passava fome? A noite envolve o edifício residencial em um manto de calma azulada, enquanto o pedido de comida é feito. Nara, vamos pedir o jokbal. Choi concorda prontamente. Parece uma ótima ideia. O som da cidade ao fundo serve como uma trilha relaxante e urbana. O tempo passa e a escuridão domina o quarto, onde Nara dorme profundamente após a refeição. No entanto, Choi permanece desperta, deitada em sua cama improvisada, com os olhos fixos no teto, perdida em pensamentos que ela não ousara ter antes. A quietude da madrugada permite que desejos enterrados voltem à superfície de sua consciência fragmentada. Coisas que eu quero fazer. Choi reflete sobre as possibilidades de uma vida comum, longe dos massacres e da agonia constante que definiram seu passado recente. Ela mexe os dedos dos pés, sentindo a textura do lençol, algo tão simples e real. Faz um tempo que não penso nisso. Por enquanto, eu não quero mais entrar em masmorras. O desejo de paz supera a necessidade de lutar. Um close em seu rosto revela uma melancolia profunda e uma determinação silenciosa de mudar de vida. Também não quero fazer parte de uma guilda. Eu só quero descansar. Viver confortavelmente fazendo bicos aqui e ali, sem a pressão da morte. Choi fecha os olhos, deixando-se levar pela ideia de uma existência pacata e sem perigos. Isso parece muito bom. O som suave da respiração de Nara ao seu lado traz uma sensação de segurança que ela nunca experimentou sob o comando cruel de Hyeon-chan. Mas a paz é brutalmente estraçalhada por um choque elétrico que percorre seu sistema nervoso. Choi se levanta num salto, ofegante e suando frio. O que foi isso agora há pouco? O pavor retorna instantaneamente, rasgando o véu de tranquilidade da noite. Uma sensação opressiva e familiar aperta o seu peito, fazendo suas pupilas dilatarem em puro pavor. A mana ao redor começa a oscilar violentamente, como se o calabouço que ela deixou para trás ainda estivesse tentando reivindicar sua alma de forma sombria. Um grito mudo ecoa em sua mente, enquanto a energia instável do anel parasita volta a pulsar com força. Ah! A intensidade da dor é avassaladora, destruindo qualquer ilusão de que sua provação tenha realmente acabado com a morte de seus traidores. Choi agarra o próprio estômago, sentindo algo se mover de forma antinatural sob sua palha. Existe algo? Ela tenta formular uma pergunta, mas o pânico trava sua garganta enquanto o quarto parece girar em um turbilhão de sombras e incerteza. Ela se encolhe, tremendo da cabeça aos pés, percebendo que seu corpo não pertence mais totalmente a ela. O suor escorre por seu rosto, enquanto ela encara o vazio, buscando desesperadamente uma explicação para o horror que acaba de despertar nela. A luz fria do luar revela suas mãos agarradas à camiseta, o pelúcia descartado no chão. A regeneração forçada do anel parece ter deixado uma marca permanente, um preço que ela agora começa a compreender enquanto a dor irradia de seu ser. Nara continua dormindo, alheia ao tormento que sua amiga enfrenta a poucos metros de distância. Choi senta-se na cama, abraçando as próprias pernas, com um olhar injetado de medo e confusão. O santuário eterno foi conquistado, mas o verdadeiro monstro despertou.